Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, caro amigo, ouvinte da palavra de Deus, o primeiro convite de Jesus para o homem que está cansado do pecado, está cansado dos vícios. Então, o primeiro convite de Jesus nessa noite é que venha a Ele, pois Ele continua com os seus braços abertos, chamando a todos que se encontram cansados e oprimidos. Então, quando diz a todos, Jesus não está isentando ninguém. Então, Jesus, Ele não quer saber qual foi a forma de que você se cansou. Então, o que Ele quer nesta noite é te dar a oportunidade de você vir até a Ele e poder descansar. Por isso Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Então nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Estamos pregando coisa para o futuro. Estamos pregando uma salvação, meus caros amigos ouvintes, uma salvação eterna. Então todos sabemos que todo homem ou mulher está ordenado a morrer uma vez, depois segue-se ao juízo. Então veja só, mas Jesus nesta noite está te fazendo um convite especial. Se você se encontra cansado, oprimido, então hoje é noite de salvação. Não foi à toa que esse povo se reunimos aqui de forma nenhuma. Também não se reunimos para poder pregar ilusões, pregar coisas que não vêm, coisas que não acontecem, coisas que nunca vão acontecer. Mas estamos nesta noite pregando que Deus trará justiça sobre a terra, Deus trará juízo sobre a terra. Mas antes, Jesus te faz um convite para o arrependimento. A Bíblia diz que quando Jesus ele começou a sua mensagem, não era oferecendo riqueza neste mundo, não era oferecendo coisas materiais, pois o reino que nós estamos pregando, o evangelho que nós estamos pregando, não é para enriquecer ninguém nesta vida. O evangelho é para quem está cansado, o evangelho é para quem está oprimido, o evangelho é para quem está na mentira, o evangelho é para libertar aqueles que estão presos por Satanás. O evangelho é evangelho de salvação, é evangelho de reconciliação, é evangelho de redenção, é evangelho de libertação, é evangelho de cura, é evangelho de batismo com o Espírito Santo. E nesta noite Deus te chama para o arrependimento. Está agora visualizando este céu que você está vendo? Pois é, este céu que você está vendo um dia vai desaparecer. Está vendo esta terra que você pisa nela todo dia? Um dia ela vai desaparecer. O profeta Malaquias diz: eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno, não ficará nem raiz e nem ramos. Isto
dizer que esta terra vai ser destruída. Agora eu pergunto, caro amigo ouvinte da palavra de Deus, e nesse tempo que já está se aproximando, e aonde você vai ficar? Se essa terra vai sair debaixo dos seus pés, aonde você vai ficar? Por isso que Jesus nesta noite, Ele te faz um convite especial. No capítulo de número 14 do Evangelho segundo São João, Jesus ele faz ali um convite glorioso, uma promessa preciosa. Ele diz assim: não se turbe os vossos corações, acredite em Deus, acredite em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito, e eu vou para lá preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Glória a Deus. Então, caro amigo, ouvinte da palavra de Deus, vocês acham que Deus criou o homem somente para viver nessa terra? Somente para viver, adoecer, ir para o hospital, voltar para casa, ir para o hospital, voltar para casa, para o homem não ter realmente uma verdadeira felicidade? Pois neste mundo não há ninguém que tenha a verdadeira felicidade. Jesus disse que no mundo só há aflição, no mundo só há luta, no mundo só há tempestade, só há miséria, morte, traição, só há violência. Mas Jesus ele prometeu um lugar no reino dos céus, aonde realmente existe a paz, o gozo, o amor no Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz, o hino da harpa cristã, a paz e alegria no reino da luz. Então somente nos céus a gente pode descansar, a gente pode ficar tranquilo, a gente pode viver tranquilo. Mas nessa terra ninguém consegue ter esta tranquilidade, ninguém consegue ter paz. Quando você melhora, compra uma casa, daí a pouco alguém adoece, daí a pouco alguém vai para os vícios, daí a pouco alguém morre. Então a tristeza invade o seu coração. Daí a pouco, com o passar do tempo, quando você supera esta dor, esta perca, que você começa a melhorar um pouquinho novamente, começa a sofrer outra decepção. Sabe por quê? Porque no mundo ninguém consegue ter paz se não for em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus. Aleluia. Caro amigo ouvinte da palavra de Deus, nós estamos aqui porque Deus nos trouxe para poder advertir a você que realmente há julgamento, que realmente existe céus e existe inferno. O diabo não quer que você acredite nisso, que você queira acreditar ou não, mas existe céus e existe inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar de sofrimento das pessoas que morrem sem a salvação. O que é paraíso? É um lugar de refrigério e descanso para quem morre com Cristo. Então quem morre com Cristo ressuscita com Cristo num corpo glorioso. Quem morre sem Cristo ressuscita em um corpo tenebroso, em um corpo feio, ressuscita para ser eternamente lançado nas chamas da escuridão, no grande lago de fogo. Não foi isso que Deus escolheu para nós. Deus ele fez os céus enfeitados de muita beleza para nós, mas muitos
o sofrimento. É por isso que Jesus nos trouxe aqui. É por isso que estamos dizendo para vocês arrependerem enquanto há tempo. Então veja só, no texto que nós lemos, está dizendo o seguinte: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então veja só, o mundo, caro amigo ouvinte, estava perdido. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas a Bíblia diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então Deus, ele fez o que ele tinha que fazer. Deus não tem mais nada que Deus pudesse fazer pela humanidade do que o que ele fez. O que Deus fez, muita gente está culpando Deus por causa da morte, por causa do trabalho, estão culpando Deus, mas não foi Deus quem escolheu o pecado. Deus colocou dois caminhos diante de nós. Deus disse: eis que eu porei diante de vós dois caminhos, o caminho da vida eterna, o caminho dos céus, o caminho correto para que viva, e o caminho do inferno, o caminho do sofrimento, para que sofram eternamente. Mas no final, Deus, ele nos dá um conselho. Deus diz: escolhe o caminho bom para que viva. E a Bíblia diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho para quem está perdido. Jesus é a verdade para os que estão na mentira. E Jesus é a vida para os que estão condenados à morte. Nesta noite, caro amigo, ouvinte da palavra de Deus, há tempo ainda. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fez Israel no deserto, e foram mortos. Aleluia. Então o homem estava perdido, todos nós estávamos perdidos. Deus olha para a terra, não viu nenhum justo sequer. Todo mundo só queria se aproveitar da situação uns dos outros. As pessoas não pensavam no semelhante. As pessoas, é como hoje, a maioria das pessoas não pensa mais no semelhante. Antigamente, quando alguém morria, as pessoas choravam, as pessoas tinham dó, não precisava ser da família para alguém chorar. Se alguém sofresse um acidente, a gente ficava com trauma, ficava com medo. Meu Deus, tem misericórdia. Hoje é diferente. Hoje a pessoa sofre um acidente e as pessoas não têm amor no coração. Em vez de ligar para o bombeiro para poder socorrer a pessoa que está derramando o seu sangue, a pessoa fica filmando e jogando nas redes sociais. Temos que respeitar o ser humano. Deus, ele não gosta de pessoas que gostam de exibir o mal dos outros, o sofrimento dos outros, brincar com o sofrimento dos outros. Então é por isso que Deus, a Bíblia diz que o mundo estava corrompido, ninguém fazia a vontade de Deus. E hoje não são muitos os que fazem a vontade de Deus. Hoje são poucos os que fazem a vontade de Deus. As pessoas se tornam egoístas com o passar do tempo. As pessoas viram as costas para Deus e para o semelhante. Foi exatamente os dois mandamentos que Jesus, ele citou, que resumia os 10. Nos dois, Jesus disse: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas hoje nem amam a Deus
e nem ama ao próximo. Se for um filho obediente, ama. Se for um filho que está nas drogas, odeia. Então cadê o amor? Nós temos que amar, independente que esteja nas drogas, que esteja na bebida, são semelhantes, são os nossos próximos. Então nós devemos mostrar realmente que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então a humanidade estava perdida, não tinha como ser salvo, ninguém tinha como ser salvo. Cada um fazia o que via no nariz, ninguém queria saber de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, capítulo 3, Evangelho segundo São João, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe o que significa a palavra tal maneira? Ou seja, Deus nos amou com um amor inexplicável, um amor imedível. João, quando escreveu, ele não viu uma forma de medir o amor de Deus pela profundidade, nem pela altitude, nem pelas dimensões. Então ele disse: porque Deus amou o mundo, que é eu, que é você, de tal maneira que deu o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós não perecêssemos, mas que tivéssemos a vida eterna. Este é o verdadeiro amor de Deus. Agora eu pergunto para você: como que a pessoa culpa a Deus pela vida que está levando? A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Por que os homens estão sofrendo? Pela escolha que fizeram. O viciado está sofrendo por causa da escolha que ele fez. O casamento não deu certo, não está dando certo, não está bom. Deus não é culpado, foi pela escolha que a pessoa fez. O emprego não está bom, foi a escolha que a pessoa fez. Então, quando o homem e a mulher começar a pedir para Deus escolher aquilo que você deseja, aí as coisas melhoram. Mas ninguém quer pedir para Deus, ninguém quer se ajoelhar, se submeter a Deus para poder pedir que Deus escolha, faça a escolha para nós. Então é por isso que a gente olha e gosta e faz, e daí por diante. Então, meus queridos, então todos estávamos condenados. Aí Deus, ele olha, não vê possibilidade de um homem ser liberto. Então todos nós estávamos condenados à morte eterna. Estávamos condenados à condenação eterna. Então o que acontece? Deus, quando olha dos céus e vê o homem que ele fez conforme a sua imagem e a sua semelhança, Deus se compadeceu do homem. Então Deus, sendo justo, ele precisava de fazer o seu sacrifício para que resgatasse o homem novamente. Mas só que o sacrifício que Deus precisava fazer para que nós tivéssemos a salvação era um sacrifício muito grande. Então Pedro, escrevendo, ele diz: não foste com ouro nem com prata que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então,
Se você foi resgatado pelo sangue de Jesus, você não é um Zé Mané, você não é um Zé Ninguém, você tem valor para Deus. Então Deus investiu em você, Deus Ele deu para te ter de volta o bem mais precioso. Qual era o bem mais precioso de Deus? Era o seu Filho amado Jesus Cristo. Deus só tinha um filho. Agora vamos raciocinar comigo, vamos conjecturar comigo o que é o amor de Deus para conosco. Vamos dizer que você só tem um filho e o seu filho, ele é obediente. Tudo que você pede, o seu filho faz. Então você tem um carro, você tem uma casa, você tem um terreno, você tem um apartamento. O seu filho adoece, você vende o carro. O seu filho adoece, você vende a casa, você vende o apartamento, você vende o terreno para poder salvar o seu filho. Então veja só, mas só que com Deus foi diferente. Então Deus, Ele não vendeu o que Ele tinha, porque nada poderia nos resgatar novamente para Deus, senão o derramamento do sangue precioso de Jesus Cristo. Este sangue que liberta, este sangue que regenera, este sangue que lava o pecador, por mais que ele esteja sujo, por mais que ele esteja fedido, por mais que ele não sirva, por mais que alguém olhe para esse pecador e diga: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem mais como fazer nada. Mas Deus, Ele olhou para nós que não merecíamos nada. Ele olhou e deu o seu Filho amado para que nós tivéssemos vida novamente, para que nós agregássemos a Deus novamente. Isto é religião, religar o que estava desligado, o que estava desconcertado, desconectado. Então Jesus veio para nos conectar no provedor dos céus novamente, porque nós somos homens da terra, somos do pó da terra, mas dentro de nós existe uma parte de Deus, existe o Espírito que Deus colocou dentro de nós. É por isso que nós vivemos em uma guerra todos os dias, todas as noites. O nosso espírito querendo a Deus, a nossa carne querendo o mundo. O nosso espírito querendo a paz, a carne querendo a guerra. O nosso espírito querendo a liberdade, a nossa carne querendo a escravidão. Então Deus, Ele olhou, não tinha como vender nada para nos resgatar. Então o que é que Deus fez? No capítulo de número 6 do profeta Isaías, ele diz, Deus, o próprio Deus fala na boca do profeta, porque a Bíblia diz que falou Deus, quem não profetiza? Então, quando o profeta Isaías se aproxima de Deus, quando o homem ou a mulher começa a entrar na santificação, ele está subindo, ele está se aproximando de Deus. Então o que acontece? Quando Isaías se aproxima de Deus, então ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória, a Shekinah de Deus, enchia os céus e descia pelos umbrais da porta até a nós, essa glória gloriosa. Então a Bíblia diz que Isaías viu ali os serafins que voavam, que tinha asas para se cobrir, para cobrir o rosto, para voar. Então ele viu tudo isso e de repente Deus fala na boca do profeta: a quem enviarei, ou quem há de ir por nós?
Glória a Deus. Jesus fala na boca de Isaías: Glória a Deus. eis-me aqui, envia-me a mim. No capítulo 61 de Isaías: eis que o Espírito do Senhor, Jesus disse, está escrito há quase 700 anos, Jesus já tinha falado na boca de Isaías. Antes de Jesus nascer, Jesus já era Deus, Jesus já é Deus, porque Jesus ele era, ele é e ele será, e antes dele não teve ninguém, e ele é com os últimos, com os derradeiros. Então a Bíblia diz que o profeta abre a boca e Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 61: e o Espírito do Senhor está sobre mim, assim disse Jesus, porque ele me ungiu para evangelizar, restaurar os contritos de coração, dar liberdade aos presos de Satanás, abrir os olhos dos cegos, soltar a língua do mudo e abrir a audição do surdo, fazer com que o que é torto se endireite. Então ele veio para isto. Jesus, depois de quase 700 anos, a Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece para uma jovem e diz a ela: olha, eis bendita entre as mulheres, eis que tu conceberá e dará à luz um filho, e ele será o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O Emanuel, o Jesus está aqui. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia diz: e o Senhor cooperava com eles, com os sinais com que seguiam. Louvado seja o nome do Senhor. É no último versículo do livro de Mateus, ele disse assim: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando a guardar estas coisas todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E esse Jesus está aqui nesta noite. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos e unidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. E aonde Jesus está, tem festa. Aonde Jesus está, acontece milagre, acontece cura, acontece libertação. Aonde Jesus está, pois Ele está na nossa vida por meio do Espírito Santo, para poder realizar as suas obras. Então, caro amigo, ouvinte da palavra de Deus, eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando nesta noite. Então, Jesus, Deus, Ele fez o que ninguém jamais poderia fazer. Pergunto eu para você nesta noite: o que mais Deus poderia fazer por nós, além do que Ele fez de enviar o seu único Filho? A Bíblia diz que Jesus, Ele se despojou das suas roupas, Ele se despojou da sua glória. Jesus já existia nos céus antes que existisse a terra. Jesus já existia nos céus antes que existisse este céu. Jesus já existia antes do sol, antes da lua, antes das estrelas. Ele existia porque Ele é Deus. Ele foi o aluno de Deus quando Deus estava
criando todas as coisas. Deus, ele disse: façamos a terra, façamos a luz, façamos as plantas, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, antes de Adão, Jesus já era. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Alfa e o Ômega. O Alfa, para quem não sabe, é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra. Antes do A não tem nada, depois do Z também não. Então Jesus é o A e o Z, é o Alfa e o Ômega. Ele disse: eu sou o princípio e o fim. Antes de mim não surgiu ninguém. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e ninguém fará escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Deus quer operar nesta noite aqui, irmãos. Mas não vim pregar, sabe o que? Riquezas. Vim pregar arrependimento. Vim pregar libertação. Vim pregar cura da mente, cura da alma, cura espiritual. O verdadeiro evangelho não é evangelho de casamento, não é evangelho de riqueza e nem de prosperidade de coisas materiais. O evangelho que nós estamos pregando é o evangelho de cura e de libertação e de salvação. Estamos pregando coisa para a eternidade, coisas para após a morte. Então quem crê, se decida nessa noite, faça uma aliança, um convênio com Deus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Então o versículo diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo João. João, ele viu os milagres de Jesus. João viu os milagres de Jesus. João viu Jesus. João tomou ceia com Jesus. João viu Jesus multiplicar pão 2 vezes. Então por que Jesus logo não fez um monte de comida para as pessoas não passar mais fome? Porque Jesus não pregava riqueza nessa terra. Jesus pregava que nós precisamos dele todo dia. É isso que Jesus pregava, que nós precisamos de Jesus todo dia. Na oração do Pai Nosso ele disse: dai-nos a cada dia o pão, o nosso pão. Dai-nos a cada dia o nosso pão. Sabe por quê? Que ele não mandou Deus encheu o nosso celeiro para ficar muito tempo cheio, para nós não se esquecer de Deus. Deus, irmãos, ele fez o homem. Deus fez a mulher, sabe para quê? Para ter comunhão com nós. Deus, ele tem sede de conversar com nós. Deus, ele tem prazer de conversar com o ser humano. Quando o crente está orando, Deus fica muito feliz, porque o filho está conversando com o seu pai. Então Deus fica muito satisfeito. Agora tem muitas pessoas que estão brigados com Deus, já fazem muitos anos, já está com as costas viradas para Deus. Mas nesta noite, sabe o que Deus te diz? Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Primeiro é o homem, é a mulher que tem que se tornar para Deus. Deus está esperando. Jesus deu exemplo na passagem, na parábola do filho pródigo. O homem que era um fazendeiro. Esse homem representa Deus e tinha 2 filhos. Então um dia o mais novo disse para o pai: pai, olha, dai-me a parte da minha fazenda, dai-me a herança, porque
eu vou viver a minha vida. Eu não preciso, em outras palavras, eu não preciso de ninguém. O que eu tenho já dá para mim viver. Meu querido irmãos, ninguém consegue viver sem Deus. Por mais que você tenha muito dinheiro, por mais que você tenha muita propriedade, muitos amigos, mas ninguém consegue viver sem Deus. Aquele rapaz achou que ele ia viver sem o pai dele, saiu de casa com roupas boas, sandálias nos pés, calçado de primeira linha, mala, muita roupa, muitas joias, muito dinheiro, e ele foi para um lugar distante. Quando o homem vira as costas para Deus, ele vai se distanciando, vai pecando, e quanto mais o ser humano peca, mais ele fica distante de Deus, e Deus, ele fica no mesmo lugar. Então ele fica esperando que a pessoa pare de pecar, que a pessoa se arrependa e torne para ele novamente. Então o que acontece? Ele foi indo cada vez mais longe. Enquanto tinha dinheiro, ele estava indo, mas chega um certo dia, ele olha nas suas coisas e não tem mais dinheiro. Começa a trocar as joias por comida. É assim que acontece quando a pessoa larga Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja, aceitam a Jesus viciado, aceita a Jesus uma vida de miséria. Deus começa a abençoar, Deus começa a ajudar, começa a abrir as portas, dá um carro, Deus começa a dar uma casa, dá uma esposa. Daí a pouco a pessoa vira as costas para Deus e vai embora, deixa Deus, deixa a igreja, despreza tudo e vai embora. Foi o caso do filho pródigo. Então ele agora começa a trocar as joias por comida, e daí a pouco já tinha acabado o dinheiro, agora acabou as joias, acabou as roupas boas, não tinha ninguém para lavar as suas roupas, porque é na igreja que nós lavamos as nossas roupas espirituais. A palavra de Deus quem faz esta limpeza. Quando estamos no mundo, nós só adquirimos sujeira. Quanto mais do mundo, mais sujo o homem fica. Mas quando o homem aceita Jesus como Salvador e ouve a palavra de Deus, que é o sabão que limpa dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas lepras, então o homem fica limpo. Mas no caso do filho pródigo, ele foi embora, agora gastou tudo, estava agora sem dinheiro, longe de casa, não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem para o papai, estava agora a pé, longe de casa, fedendo, virou mendigo, porque quando o homem larga Jesus, ele se torna uma coisa suja, uma casa suja, uma casa imunda. Mas quando o homem aceita a Jesus como Salvador, então tudo que é imundo sai do homem, ele recebe uma chuva de graça, de misericórdia, do sangue de Cristo, e se torna uma pessoa limpa. E ali, meus queridos irmãos, ele saiu atrás de emprego na cidade. E a Bíblia diz que naquela cidade estava uma seca, uma fome, não tinha emprego. Quase que nem está no Brasil hoje. O desemprego está total. As pessoas saem de casa, soltam currículo e voltam para casa desanimado. Então isso mostra que Jesus está para vir buscar a igreja.